Bom, pessoal, vamos à nossa aula de biologia dessa semana. E biologia, diferente do que a gente está fazendo em matemática, eu vou seguir meu conteúdo aqui. E hoje a gente vai falar do último grupo dos animais. A gente falou sobre todo o processo evolutivo aí, e aí a gente chega no último grupo, o último passo evolutivo aí, considerando questões biológicas aí, o último grupo, que é o grupo dos mamíferos. Estamos aí no módulo verde, página 23, começa aí falando dos mamíferos. Tem aqui uma imagem meramente ilustrativa para vocês verem. E aí, o grupo dos mamíferos, ele é dividido em alguns subgrupos. O primeiro, já fiquei até com a apostila na mão, porque eu não vou lembrar o nome. É constituído pelos prototérios, que também podem ser chamados de monotremados, que são os mamíferos que botam ovos. São os mamíferos que vão pôr ovos aí. Aí a gente tem como exemplo as equídenas, que na verdade eu nem lembrava quem era a equídena, fui lembrar na hora que eu fui procurar a foto dela, que é esse animal aqui. Ele é um mamífero, mas ele é um mamífero que põe ovos. Ele tem aqui os espinhos no corpo, né? Lembra um porco espinho, tá? Mas não confundam o porco espinho com a equídena. É um prototério, um mamífero que põe ovos. Um outro exemplo, esse aqui é mais famoso, né? Fugiu o nome dele, só porque eu falei que ele é famoso. É o ornitorrinco, lembrei, li aqui, ornitorrinco. Tem aqui uma foto dele nadando, né? E como eu achei que essa foto não estava legal, ele não estava muito fotogênico, coloquei essa outra aqui, para vocês verem a carinha dele melhor. Esse aqui é o ornitorrinco, para quem não o conhecia. Ele é um mamífero, tá? E bota ovos. Ele é engraçado porque, assim, considerando o processo evolutivo, ele está meio que ali no meio do caminho, né? Ele põe ovos como as aves e os répteis. Ele tem aqui uma cara, né, que parece um bico, que lembra um pouco pato, as patinhas ali com a membrana entre os dedos. Então ele é um mamífero, mas ele ainda tem um pezinho ali nas aves, né? Tem um parentesco ali, está mais perto dos primos ali das aves. Então a gente tem esse grupo. A gente tem o segundo grupo, que é o grupo dos metatérios, também conhecidos como marsupiais. Os marsupiais, eles são representados pelos cangurus, que são os marsupiais mais famosos. E aí eu já vou até explicar, aproveitando essa foto aqui. Os marsupiais são mamíferos que apresentam uma bolsa, deixa eu ver aqui o nome da bolsa, se tem o nome da bolsa aqui, marsúpio, né? Óbvio, marsupial tem o marsúpio, que é uma bolsa de pele que as fêmeas possuem aqui na barriga. Então ela fica grávida, né? Gera o filhote dela dentro do útero dela, só que esse filhote, ele nasce antes dele estar completamente formado. A gestação não é completa e aí esse filhote nasce. Só que como ele nasce, ele ainda não está pronto para viver, ele passa a viver aqui dentro dessa bolsa marsupial. E aqui é que ele vai terminar o seu desenvolvimento. As glândulas mamárias das fêmeas marsupiais ficam aqui dentro dessa bolsa. Então o filhote nasce sem ainda estar totalmente formado, fisicamente falando, biologicamente falando, e aí ele fica ali guardadinho dentro da bolsa marsupial, protegido ali no ventre da mãe, e ali ele vai terminar o seu desenvolvimento até ele se tornar um canguruzinho. Aqui você tem a mãe e o seu filhote dentro da bolsa marsupial. Um outro exemplo disso é o gambá. Esse aqui é o gambá, né? Esse gambá aqui tá fotogênico, né? Bonitão, assim, um branco bem branco. Parece até que ele tomou um banhozinho para tirar uma foto. Mas o gambá também é um marsupial, tem a bolsa. Aqui, ó, nessa foto aqui, ó, dá para vocês verem melhor a bolsa da gambá fêmea. Tá vendo aqui essa região aqui, olha, um pouco mais baixa da barriga dela? Isso é a bolsa marsupial dela. Então os filhotinhos dela acabam de ser formados, né? O seu desenvolvimento termina aqui na bolsa marsupial e depois eles saem, né? Para poder viver a sua vida aí. Um outro exemplo é como é que chama? Cuíca. A cuíca é esse mamíferozinho aqui, né? Lembra um roedor, tá? Mas não vamos confundir, não é um roedor. É um roedor, perdão. Falei asneira. É um roedor sim, tá? É um mamífero roedor. Aí eu fazendo confusão das coisas aqui. É um roedor mamífero, a cuíca. Gente, além desses exemplos, deixa eu só mostrar outra foto da cuíca. Aqui tem a bolsa dela, olha só.
Tá dando para ver bem ali a bolsa marsupial dela, onde ela guarda os filhotinhos ali dentro. Aquela bolsa ali tem filhotes, por isso que está mais cheia, né? Então, além desses 3 exemplos que eu mostrei, o canguru, que é o mais famoso, né? Quando se fala em marsupial, o gambá e as cuicas, existem várias outras espécies. No Brasil, então, tem várias espécies de marsupiais que não são tão famosas. Mas, falando em famosos, o koala, né? Que é aquele arborívoro lá, né? Acho que ele é roedor também, não tenho muita certeza. Que vive lá na Ásia, ele também é um marsupial, tá? Então, aqui como exemplos, a cuíca, o gambá e o canguru são marsupiais. E além desses 2 grupos, nós temos os eutérios ou placentários, que são mamíferos que possuem placentas. E aí vai englobar todos os outros mamíferos, como esses 3 aqui. Não sei se são 3 moças ou se são 3 rapazes, não dá para definir muito bem o sexo pela foto, mas esses 3 jovens aqui são placentários, são eutérios, né? Tem placenta. Essa família bonita que é a mãe com seu filho também é um exemplo de mamífero placentário, a leoa e o seu filhote. Essa mãe aqui toda feliz com seus muitos filhos também é um eutério. Ela também gera placenta, só que aqui no caso para vários filhotinhos, né, que vão nascer aqui e se amamentar ali. Mais um exemplo, mamãe ursa com seu filho. E um exemplo marinho, né, para a gente não esquecer que também temos mamíferos que vivem na água. Pode até lembrar um pouquinho um peixe, mas não é peixe, é mamífero, lembrando aí, né, com destaque para o golfinho e as que também são mamíferos, que também amamentam, né? Tem placenta, tem glândulas mamárias, tem todas essas coisas. Características gerais aí dos mamíferos. Eles apresentam o corpo coberto de pelos. Esses pelos, eles vão atuar aí como proteção de temperatura, né? Para regular a temperatura. Lembrando que os mamíferos, assim como as aves que a gente viu na semana passada, são homeotérmicos. O que isso significa mesmo? Que eles possuem uma temperatura do corpo fixa. Eles não regulam a temperatura pelo ambiente. Está num clima mais frio, diminui a temperatura do corpo. Está num clima mais quente, aumenta a temperatura do corpo. Não, eles são homeotérmicos. A temperatura interna do corpo é constante, né? No caso da nossa espécie aqui, seres humanos, 36 graus, não é? É a temperatura 36,6, sei lá, é a temperatura estável do nosso organismo aí. Eles possuem glândulas mamárias, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Então essas glândulas aqui, essas 3 glândulas, elas estão presentes só no grupo dos mamíferos. Réptil, ave, anfíbio, peixe, nenhum deles vai ter esse tipo de glândula. Glândula mamária, que vai produzir o leite, né, para alimentar o filhote, daí que vem o nome de mamífero. A glândula sebácea, que vai produzir sebo, e aí vão ficar em regiões diferentes do corpo, dependendo da espécie que estivermos tratando. E a glândula sudorípara, que vai produzir o suor, que também vai depender de quem estamos tratando aí. Mais uma característica, aliás, já falei aqui, né, dos animais homeotérmicos, já falei para vocês que eles têm essa característica da temperatura interna do corpo deles ser constante, não vai variar aí. E aí quem vai regular essa temperatura? O pelo, a pelagem vai ajudar nisso. E também como é que chama? O panículo adiposo. Achei diferente porque esse nome eu nunca tinha visto, panículo, né? A gente está acostumado com tecido adiposo, que nada mais é do que a camada de gordura que os mamíferos têm sobre os músculos, sobre os ossos e sob a pele, que vai ajudar aí também na regulação térmica, que vai evitar com que a gente perca calor para o ambiente, caso a gente esteja num ambiente muito frio. E aí eu lembro a vocês do exemplo do urso, né? Que se alimenta bastante para ganhar gordura lá no inverno, para ele poder hibernar. Ele ganha essa gordura toda por 2 motivos. Primeiro, porque ele vai ficar dormindo todo o inverno, então ele vai precisar dessa reserva energética, mas ele também precisa daquela gordura porque eles ficam em climas mais frios. Então os invernos são mais rigorosos,
Então aquela gordura vai ajudar ali também na proteção para que ele não perca frio, porque ele vai estar dormindo, ele vai estar sem se movimentar, então ele não vai estar ganhando calor, né? Não vai ter como ele ganhar calor. Então, para ele não perder e não morrer congelado, essa camada de gordura vai ajudá-lo aí, vai causar uma proteção aí. Com relação à alimentação, a alimentação dos mamíferos ela é muito variada. Nós temos mamíferos que são herbívoros, nós temos mamíferos que são carnívoros, nós temos mamíferos que são onívoros, se alimentam de carne, se alimentam de plantas. Está aqui o nosso exemplo, né, que se alimenta disso. E aí o sistema digestório dos animais ele vai variar dependendo da dieta que ele tem, dependendo da alimentação que ele possui. Eu tenho aqui um exemplo para ilustrar isso aqui, o sistema digestório de um herbívoro e o sistema digestório de um carnívoro. Então aqui as diferenças elas são bem visuais, dá para você ver só de olhar. Olha. O esôfago do herbívoro ele é bem menor, bem mais curto do que o do carnívoro. O carnívoro tem um esôfago maior. O estômago do herbívoro ele é bem menor do que o estômago do carnívoro. O carnívoro ele tem um estômago maior. Agora já no intestino acontece o contrário. O intestino delgado do herbívoro, olha, ele é muito mais longo do que o intestino delgado de um carnívoro. O intestino grosso do herbívoro também é mais longo do que o intestino grosso do carnívoro. Então, o intestino do herbívoro é mais longo, mais comprido do que nos carnívoros. Outra diferença é o seco, C-E-C-O, seco. Nos herbívoros, ele é muito mais desenvolvido, observa aqui, ó, do que nos carnívoros. É o tamanho do seco aqui e olha o tamanho do seco, não sei exatamente como pronuncia, dos herbívoros é muito maior do que nos carnívoros. Então aqui a gente observa diferenças básicas. Essas diferenças elas são necessárias pelo tipo de digestão que vai precisar ser feita, porque a digestão de uma planta, né, no caso do herbívoro, ela é muito diferente do que a digestão de uma carne. São tempos diferentes, são necessidades diferentes, são processos diferentes. Então, no caso, por exemplo, do herbívoro, ele não precisa de tanto espaço no estômago, porque a planta não, primeiro que a planta mastigada não vai ocupar tanto espaço e também porque ela não vai precisar passar tanto tempo ali no estômago para depois ela vir para o intestino. Agora, em compensação, o processo digestivo aqui do intestino de uma planta, ele é muito mais lento do que o processo digestivo de uma carne. Então, por isso que o intestino aqui precisa ser maior, porque vai demorar mais tempo, né? Aqui até chegar no ânus para ser liberado ali o bolo fecal, os restos daquilo que não foi aproveitado. Voltando aqui, outra característica também está presente nos dentes. O dente dos mamíferos diz muito sobre eles. E são basicamente 4 tipos de dentes, com 4 tipos. Os incisivos, que têm um formato de gume afiado e servem para morder e cortar os alimentos. Incisivos são esses dentes da frente aqui, ó, que nós mamíferos possuímos. Os caninos, que têm uma ponta aguda e serve para furar e rasgar os alimentos. Nós temos os premolares, que possuem uma superfície superior mais larga para esmagar e triturar os alimentos, e os molares, graças à sua anatomia, são ideais para mastigar os alimentos. Então, são os 4 tipos de dentes que nós mamíferos possuímos e cada um tem uma finalidade. E aí, o dente ele também vai demonstrar muito sobre o tipo de dieta, sobre o tipo de alimentação característico daquela espécie. Por exemplo, esse camarada aqui, ó, esse sorridente aqui, ó, ele é um herbívoro. Os dentes dele, você pode analisar, não tem assim um destaque muito grande. Os incisivos, os caninos e os molares, eles são basicamente do mesmo tamanho, porque a dentição dele é adequada para o consumo de vegetais e não o consumo de carne. Já o carnívoro, ele vai ter caninos bem destacados aqui, ó, bem grandes. Por quê? O canino serve para quê mesmo? Para furar e rasgar os alimentos.
Então, ele ou ela, não sei se é um macho ou se é uma fêmea, precisa de caninos grandes e fortes para conseguir cortar a carne, rasgar aquela carne que vai servir de alimento para ele. Agora, no caso dos roedores, por exemplo, eles precisam de incisivos maiores, mais destacados, porque eles vão usar isso para roer os alimentos ali, ó. Eles não mordem, né? Eles roem, os roedores, né? Não é à toa que eles têm esse nome. Então eles vão ter ali os incisivos mais destacados para poder realizar esse processo. E aqui mais um exemplo de herbívoro, o cavalo, que ele tá vendo, olha, ele tem todos os dentes do mesmo tamanho. E normalmente esses dentes são mais achatados, mais largos, que é mais adequado ali para morder as plantas, né, as gramíneas que eles se alimentam. No caso dos bovinos, dentes apenas na parte de baixo. Na parte de cima, as vacas e bois são banguelas, tá? Eles têm dentes só embaixo ali. Por quê? Por causa da dieta deles. Eles não precisam daquele dente superior, porque eles não usam aquilo. No caso, por exemplo, do bovino, ele tem uma língua que ele usa a língua para puxar, ele enrola a língua na grama, né, no capim que ele está comendo, e segura e corta só com o dente de baixo para poder se alimentar. Então ele não precisa do dente de cima, ele não morde igual a gente morde, igual os outros animais aqui, igual o cavalo. O cavalo precisa dos dentes superiores e inferiores, o bovino não. Então cada animal foi se adaptando à dieta que possuía, a forma de vida, as necessidades. Os bovinos não precisavam de dente superior. Para que ter dente superior? Para eles terem uma dor de dente? Então, o processo evolutivo aí foi se livrando dos dentes superiores e eles não os utilizam. E aí falamos sobre dente, né? Dente, alimento, nos leva ao sistema digestório. Aliás, antes do sistema digestório, eu vou falar de sistema respiratório, que eu já coloquei a imagem aqui, depois eu falo do sistema digestório. O sistema respiratório dos mamíferos, ele é o sistema mais evoluído, ele é o sistema mais complexo. Por quê? Como são animais mais complexos estruturalmente, biologicamente falando, a gente precisa de uma quantidade de oxigênio maior. O nosso metabolismo precisa de mais oxigênio. Então a gente precisa de um sistema mais eficiente. Então a gente tem aqui, usei como exemplo aqui do sistema respiratório, o ser humano, tá? Que temos aqui as fossas nasais lá em cima, faringe, epiglote, laringe, traqueia, a pleura, os bronquíolos, brônquios e diafragma. O diafragma, caso alguém não lembre, é um músculo que a gente possui aqui embaixo, abaixo dos pulmões, abaixo dos pulmões, e eles auxiliam no nosso processo respiratório, eles facilitam o nosso processo respiratório. Porque o nosso pulmão, como ele tem um porte maior, a gente encher ele e esvaziar ele depois não é tão simples. Então o diafragma ele faz esse auxílio. Quando a gente inspira, o diafragma desce, fazendo com que o nosso pulmão se encha de ar. Quando a gente expira, liberando esse ar, o nosso diafragma sobe, empurrando o pulmão para cima, fazendo com que o ar que está ali dentro seja expelido com mais facilidade. Então o diafragma é um passo evolutivo aí para a gente poder ter pulmões maiores que vão conseguir captar mais oxigênio. Então as trocas, né, gasosas, oxigênio e CO2, elas são realizadas aqui nos alvéolos pulmonares, né, ali que vai ocorrer a troca do O2 pelo CO2, e as células que vão transportar o O2 para o nosso corpo, que são as hemácias, elas são células anucleadas, são células que não têm núcleo. Então a gente vai até estudar isso na próxima matéria, que é citologia. Como ela não tem núcleo, a célula é um espaço vazio, e o fato dela ser um espaço vazio permite com que ela carregue uma quantidade maior de oxigênio. Então tem uma razão de ser a célula ser anucleada, é para que ela possa transportar mais oxigênio em seu interior. Sistema circulatório. O sistema circulatório dos mamíferos, ele é um sistema, o coração ele é bicavitário, ou seja, ele possui
do lado direito e lado esquerdo, com 4 cavidades, sendo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E a circulação ela é dupla e completa. A gente falou sobre a circulação quando a gente estava falando das aves. A circulação dos mamíferos segue o mesmo padrão, tá? É a mesma coisa, ó. O sangue vem aqui do corpo, passa pelo átrio, ventrículo, sobe, vai até o pulmão realizar a troca gasosa, volta aqui pelo coração, pelo lado esquerdo, átrio, ventrículo, pega aqui a veia, a artéria aorta, para seguir para o corpo. Então, é um coração de 4 cavidades, é uma circulação fechada, não existe contato de sangue venoso com sangue arterial, e ela é dupla porque tem aqui a grande circulação, coração-corpo, e a pequena circulação, coração-pulmões, que vocês já estudaram isso em anos anteriores, aí, quando vocês estavam estudando ciências. Eu achei que eu tinha colocado a imagem aqui do sistema digestório dos mamíferos, mas a verdade foi que eu procurei e eu não achei uma imagem do sistema digestório que fosse satisfatória para todos eles, porque é muito diferente. O sistema digestório deles, como eu falei, varia muito do tipo de alimentação que ele leva e além do tipo de alimentação, também vai variar muito da espécie que você está tratando. Se você for pensar, além dessa diferença herbívoro e carnívoro, você tem, por exemplo, eu até vi essa imagem, mas ainda não achei uma imagem que tivesse bacana para eu colocar para vocês, o sistema digestório dos bovinos, das vacas e bois, que ele é um herbívoro, mas ainda assim é um processo um tanto quanto diferente. O bovino, quando ele está se alimentando, está pastando, ele só vai cortando o capim e engolindo, ele não mastiga, ele só engole, 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 engole. Aí aquele capim, sem ser mastigado nem nada, inteirinho, só cortado ali do chão, ele vai para um órgão interno lá, que não é um estômago, tá? É um órgão interno onde vai só guardar esse alimento e ele fica ali. Depois que ele encheu a barriga dele com o capim, o que ele faz? Ele vai regurgitar todo esse capim. Ele volta esse capim até a boca para poder mastigar. Então, vocês já devem ter visto lá uma vaca, um boi, deitado, sei lá, em pé, ou até mesmo em pé, ele não está comendo nada, ele não está com a boca, mas ele está lá mastigando. Parece que está mascando um chiclete. Ele está, na verdade, mastigando o capim que ele comeu mais cedo. Porque ele engoliu, não mastigou nada, aí ele volta aquilo para a boca, mastiga, mastiga, mastiga e engole de novo. Aí quando ele engole de novo, aí não vai para o mesmo lugar não, tá? Aí sim vai para o estômago e aí lá no estômago vai começar todo o processo digestório. Então essa é apenas uma curiosidade, uma característica específica dos bovinos. Então tem herbívoro que não faz isso que os bovinos fazem. Varia muito de uma espécie para outra. Deixa eu passar aqui. Falei aqui do sistema circulatório. E por último, a reprodução. A reprodução dos mamíferos, ela é uma reprodução interna, ocorre com troca de gametas. Nós temos aí o gameta masculino, o gameta feminino, espermatozoide, óvulo. Há essa troca de gametas normalmente, normalmente não, né? Em todos os casos, o macho introduz o gameta dentro do corpo da fêmea e lá vai ocorrer a fecundação, que vai gerar o filhote, né? O zigoto, que vai se desenvolver até formar um novo ser vivo, que é o processo de gestação. A gestação ela vai variar de espécie para espécie. Nós temos aí espécies que ficam gerando filhote por 24 meses, 12 meses, 9 meses, 3 meses, depende da espécie. Nós somos espécies, né? Nós, mamíferos, somos espécies que possuímos o dimorfismo sexual eventual. Dimorfismo, não sei de onde que eu tirei esse S. Dimorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas. Ela é eventual por quê? Porque pode ser que ela exista, pode ser que ela não exista. Tem espécies que existe esse dimorfismo, tem espécies que não.
O leão, por exemplo, o macho tem a juba, a leoa não tem. Então tem uma diferença visual entre o macho e a fêmea. Os cervos, veados, o macho possui uma galhada linda, bonita lá, que a fêmea não possui. Tem essa diferença. Seres humanos também possuem aí o tá difícil de falar, viu? Dimorfismo sexual. Barba, no caso dos homens, seios, no caso das mulheres, são diferenças aí físicas, visuais, de uma espécie para outra. Agora, tem espécies que não tem diferença visual de uma espécie para outra. Um cachorro e uma cachorra. É cadela ou é cachorra? Agora eu fiquei na dúvida qual que é o correto, português correto da fêmea do cachorro. Não sei, mas não vem ao caso. Não existe diferença de macho para fêmea. Não tem como você olhar, com exceção, é claro, do órgão sexual. Mas aí já não é dimorfismo sexual não, tá? É característica sexual mesmo. Não existe uma característica secundária que vai transformar, que vai diferenciar o macho da fêmea. Então, não tem como você saber se é macho ou se é fêmea. Um gato, não vai ter como você saber, só pelo órgão sexual mesmo. Então, por isso que é eventual. Algumas espécies têm, outras não. E, por último aqui, é desenvolvimento direto. Então, né, depois que ocorre a fecundação, o embrião, achei o nome, ele vai se desenvolver ali dentro da mãe diretamente. Não tem esse negócio de uma fase aqui, que depois muda, igual lá no caso dos anfíbios, né? Que desenvolve um pouco na água, depois desenvolve um pouco na terra. Não, é desenvolvimento direto, tudo ali dentro, e até formar o embrião, já no formato que ele vai ficar adulto. Não tem aquele negócio de nasce de um jeito e aí depois que se torna adulto, muda a forma. Não, o filhote, ele tem a mesma forma de um adulto. E aí, encerramos Reino Animal, encerramos os 5 grupos. Hoje, diferente das várias outras semanas, nós temos um deverzinho, que é sobre os animais aí. Então, o dever de vocês está na página 32, questão 30 a 35, que são questões sobre Reino Animal, sobre esses 5 grupos aí dos quais falamos. Dúvidas, pode mandar mensagem e aí a gente segue na semana que vem. Boa semana, gente!